Bom, vamos trabalhar hoje a habilidade 6, que é reconhecer no texto o valor expressivo e o efeito de sentido de recursos linguísticos. Do que se trata exatamente essa habilidade? Essa habilidade diz respeito à sua capacidade de identificar no texto o efeito de sentido ou valor expressivo de recursos linguísticos. O que são esses recursos linguísticos? São, por exemplo, a pontuação, o uso de ponto, de dois pontos, de travessão, etc., de reticências, o uso de determinadas palavras, ou seja, de escolha vocabular. Então, se você usa um determinado adjetivo, determinado advérbio, uma determinada conjunção. E também relacionado, por exemplo, a recursos ortográficos ou a neologismos. Neologismo é criar uma palavra nova ou recriar uma palavra. Então, por exemplo, a palavra professor. Professor significa alguém que leciona, que dá aulas. Se eu recriá-lo, eu poderia colocar assim como sofressor. O que seria um sofressor? Seria um professor que enfrenta muitos problemas no seu cotidiano, ou seja, poderia citar salas de aula superlotadas, poderia citar a questão da violência nas escolas públicas e nas escolas particulares brasileiras, né? Questões de ameaça, a questão da violência entre os próprios alunos, enfim. E também poderia citar a questão da desmotivação, o desinteresse de alguns estudantes, enfim. Então a palavra sofressor, ela é uma recriação da palavra professor. Então ela vai dar ao termo um novo sentido, ou seja, vai conferir um novo efeito de sentido. Então, em uma determinada frase, um determinado contexto linguístico, ela vai conferir um novo sentido para aquela frase. Então, é disso que trata a habilidade. E para consolidarmos esse conhecimento, vocês agora vão pausar o vídeo e vão ler essa reportagem sobre uma índia que foi aprovada em medicina em 2 universidades públicas. Após, nós retornaremos com a questão. Bom, retornando então com a questão do que é, depois de vocês terem lido a reportagem, vejamos o que o IQE cobrava sobre esse texto. No segundo parágrafo, a forma verbal responsável por anunciar a fala da moradora da aldeia Teicuê, Dara Ramires Lemes, em discurso direto é, então, a palavra que vai anunciar a fala da Dara Ramires Lemes, que é a índia que foi aprovada em medicina, é sonha, B, C, pretendo, D, diz ou E, vai. Então, com base nos seus conhecimentos sobre discurso direto, indireto livre, você sabe que existem verbos chamados verbos de dizer. E esses verbos são responsáveis por justamente anunciar a fala de uma determinada pessoa ou de um determinado personagem no texto. Poderia ser disse, perguntou, afirmou, respondeu. Então, nesse caso, a palavra que é responsável por anunciar a fala da Índia é a palavra diz, o verbo diz, do verbo dizer. Então, é a letra D a resposta adequada. Vamos então agora para as dicas valiosas de hoje. Bom, as dicas de hoje são observar atentamente o enunciado, estudar com atenção os conteúdos de gramática, ou seja, entender, como já dissemos, que os conteúdos que você estuda nas suas aulas de língua portuguesa, eles serão conectados, se ainda não foram, não é? Nas próprias aulas e também nas questões de concurso, nas questões do Enem, nas questões dos vestibulares que vocês farão no futuro. Então, vocês precisam dar muita atenção a todos os conteúdos, porque eles estão entrelaçados, estão interconectados. E essas habilidades nada mais são do que uma prova disso. Então você precisa prestar atenção nas suas aulas e levar a sério os seus estudos de língua portuguesa. E, para essa habilidade em específico,
nós recomendamos também que vocês tentem interpretar tirinhas. E por que tirinhas? Porque geralmente é um tipo de texto muito utilizado atualmente nos concursos, inclusive no Enem, e que está sempre à disposição na internet. E esses textos trabalham muito com esses efeitos de sentido, exploram muito os recursos linguísticos. Então, geralmente o humor dessas tirinhas está sempre ou quase sempre concentrado na exploração, nessas brincadeiras que os autores fazem com esses efeitos de sentido a partir da alteração de frases, a partir da escolha de determinadas palavras, a partir da criação de novas palavras, a partir do uso de determinada pontuação. Então é interessantíssimo que você estude as tirinhas, também porque será um tipo de texto muito cobrado nos vestibulares e, inclusive, principalmente no Enem. Bom, essas foram as dicas de hoje e até a próxima.